Olá, amigos, amigas, torcedores e torcedoras, sobretudo do Santos. Bem, neste vídeo vamos falar sobre perfis de técnicos que poderiam assumir o Peixe e fazer um trabalho bem diferenciado na equipe da Vila, um trabalho que levasse o Santos a uma situação ainda melhor do que foi, por que não, na temporada de 2020. O Peixe certamente é um clube estranho, mas um estranho positivo, sobretudo para sua torcida. De certa forma também para o futebol brasileiro, porque o Santos é aquele clube em que, por mais que algumas coisas caminhem, né, no caminho não muito correto, né, digamos assim, em que seus dirigentes brinquem de administrar o clube, ainda assim as coisas parecem dar muito certo no Santos, como certamente não daria em outros clubes do futebol do Brasil. Isso parece ser algo típico do Santos. E é claro que isto tem limite também, é claro que este tipo de coisa não vai acontecer sempre, convém, portanto, que o Peixe, num certo momento, faça um trabalho aí de reestruturação, um trabalho até mesmo de reestruturação na sua canteira, que leve um pouco mais a sério, né, a questão como dívida, porque dívida é algo que hoje, nos dias de hoje, a meu ver, é o principal problema que está fazendo com que gigantes se ajoelhem, caiam no chão e tenham depois disso muita dificuldade para se levantar. Então vamos lá, vamos falar de técnicos aqui para vocês. O Andrés Rueda, novo presidente do Peixe. Segundo o Sormani, que é um jornalista santista, inclusive, que tem muito conhecimento sobre a interna do clube. Chegou a dizer, e eu não sei se isso é verdade, vem do Sormani, mas eu não sei se é verdade, eu não consegui apurar isso. Eu tinha uma fonte junto ao Santos, essa fonte já não existe mais, não está mais tramitando, não está mais pisando na Vila. Mas segundo o Sormani, o Santos, o presidente Rueda teria manifestar interesse em técnicos como o Diniz, o Thiago Nunes, com quem aparentemente teve uma negociação até que não deu certo, e o Felipão. Ou seja, se isto de fato for verdade, é lamentável, mostra que, mais uma vez, os nossos dirigentes não entendem nada, absolutamente nada de futebol. Absolutamente nada de futebol. E o pior que isso, e o mais absurdo de tudo isso, ou não se cercam de pessoas que entendem de futebol de verdade, ou não querem se cercar dessas pessoas, né? Então, isto também é um dos motivos por que clubes grandes fazem tantas bobagens hoje quando contrata jogador que não dá certo, técnico que não dá certo e assim por diante. E é muito interessante este ponto específico do Santos. No Santos, por mais que os dirigentes às vezes não ajudem, as coisas boas tendem a acontecer. Este ponto, gente, por mais que seja legal, bacana, poético, não vai acontecer sempre, né? O clube, de fato, precisa se organizar. Bom, vamos lá. Vamos pensar aqui alguns técnicos que não seriam tão caros assim, em alguns casos para o Peixe, técnicos que, no caso, alguns empregados que aceitariam vir para o Santos por causa de uma série de questões. Técnicos, sobretudo, este é, a meu ver, o principal critério aqui de todos. Técnicos que usariam bastante a base, né, a canteira do clube da Vila Belmiro. É muito importante que o técnico que chegue hoje no Santos saiba valorizar e trabalhar com jovens da canteira. Então, nesse sentido, eu vou aqui colocar alguns nomes aqui que tem esses critérios aí, né? Muitos deles, não todos, não seriam tão caros assim para o Santos. A meu ver, todos eles poderiam ver com bons olhos a ideia de trabalhar no Peixe. E, no caso aqui, quase todos eles também gostam de trabalhar com a canteira dos clubes onde trabalham, né? Por onde passam. Vamos lá então. Sem mais delongas, o primeiro nome da lista é o Alejandro Capúcio, do Rentistas do Uruguai, que fez uma campanha esplêndida em 2019 com a pequena equipe, que subira, no caso, para a primeira divisão e subira por causa do trabalho do Capúcio. Esse técnico ele é curioso porque ele é notário, né? Ele tem um trabalho ali em cartório e tudo mais e tal, e mesmo assim ele é um estudioso absurdo do futebol. A pergunta que se faz é, que horas que ele estuda futebol? Se ele trabalha tanto, que horas que ele treina a sua equipe? Ele faz isso, gente. Ele estuda futebol à noite, isso mesmo, à noite e nos finais de semana, quando a sua equipe não está jogando.
ele tem uma particularidade bem interessante, que eu já falei em vários vídeos, em lives minhas, que é o fato de conhecer, eu diria que hoje, como poucos uruguaios, as canteiras que acontecem, que existem lá no futebol do seu país. Não somente de clubes da primeira divisão, como também da segunda divisão e da terceira divisão do futebol do Uruguai. Mas ele não conhece a partir, por exemplo, do uso de ferramentas, né, que mostram a qualidade de um jogador, a partir de uma pesquisa que mostre, né, que revele números interessantes de um jogador. Ele conhece o jogador a partir do momento que ele bate o olho do jogador, quando ele vê a movimentação do jogador. Então, muitas vezes, ele olha para um garoto que é reserva de uma equipe, da primeira divisão, da segunda divisão, e ele sabe que aquele cara vai explodir para o futebol, porque ele consegue ver as qualidades desse garoto. Então, foi assim, por exemplo, que ele trabalha e leva o Rentistas a um resultado fantástico em 2019. É um técnico realmente muito diferente, gosta muito de trabalhar com os garotos, saberia trabalhar muito bem com os garotos do Peixe e de quebra. Apontaria para o clube da Vila Belmiro alguns reforços interessantes que hoje desfilam o seu futebol pelas canteiras charruas. Então, Alejandro Capuzzi, técnico do Rentistas do Uruguai. O segundo nome, gente, é o Andrés Lilini, argentino, do Pumas, que é um técnico que... O Capuzzi é um técnico que gosta de fazer que suas equipes tenham o protagonismo também com a bola. O Lilini é um técnico que, em muitos casos, gosta de ceder a bola para os seus adversários. O Lilini é um caso extremamente interessante, que é um absurdo estudioso de futebol que começou a sua carreira como preparador físico. Quando ele passa a treinar, ele faz um trabalho muito bom até que ele chega no Pumas. Quando ele chega no Pumas, a equipe não consegue fazer. A equipe chega para ele e fala, olha, a gente não vai conseguir apresentar para você reforços. Ele chega no Pumas numa situação que vai começar o campeonato. O treinador em questão, 2 dias antes de começar o campeonato, ele deixa o cargo. Não havia condição de fazer contratação. Não havia condição de fazer absolutamente nada. Vários jogadores estavam desanimados no Pumas. Né? E a fala que corria solta, né? Sobretudo no camp, né? no camp, porque é um clube de uma universidade. No camp, digamos assim, mas é claro que não é no camp, porque na universidade não tem tanto torcedor assim no Pumas, como ao contrário do que muita gente pensa. É um time que tem torcida, é a 4ª maior torcida do México, mas lá no camp não é o lugar, curiosamente, onde há muitos torcedores do Pumas. Muitos torcedores do Pumas achavam que a equipe cairia para a segunda divisão. Muitos especialistas no futebol mexicano também supunham que a equipe do Pumas cairia para a segunda divisão. Muitos jogadores também acreditavam nisso. O Lilini faz um trabalho de recuperação do mental dos atletas esplêndido, busca jogadores na base e leva o Pumas ao vice-campeonato do México. Por muito pouco não foi campeão sobre o León, do técnico mexicano que eu gosto muito, que é o El Nacho Ambriz. Bom, Andrés Lilini é um técnico que usa muito o científico para chegar também ao que é o jogador. Ele coloca a ciência a trabalho, né, do entendimento do que é o jogador, os seus jogadores, possíveis jogadores também a serem contratados. O Lilini é um técnico, portanto, muito moderno, o nome dele vai ficar muito conhecido em pouco tempo. Seria um nome interessante hoje para vir para o Peixe e fazer um trabalho esplêndido na Vila Belmiro. Bom, outro nome da lista é o Diego Dabove, gente. O Dabove, de novo, Jesus Dabove. Eu estou falando muito do Dabove em vários vídeos, porque realmente ele é um grande técnico. E é um técnico que sabe trabalhar, sabe confeccionar o jogador, né? Pegar o jogador aqui e tal, ver o defeito dele, melhorar, corrigir. Corrigir, por exemplo, inclusive ele corrigia quando no Argentino Júnior estava, ele corrigia inclusive a forma como o jogador matava a bola. Ele mostrava para o jogador que conforme ele virava o corpo, a forma como ele virava o corpo assim que recebia a bola, a forma como ele utilizava o corpo, fazia com que ele perdesse tempo ou ganhasse tempo. Então tudo isso ele trabalha no atleta. Aquele jogador que arremata mal não passa desapercebido pelo técnico Dabove, que passa a treinar esse jogador. E quando ele não pode, ele faz com que sua equipe técnica prepare treinos específicos para corrigir os problemas daquele jogador. O Diego Dabove, portanto, é um grande construtor de jogador. Ele hoje está no São Lourenço. Então por que você indica ele e tal? Ele chegou no São Lourenço há pouco tempo. Está no Ciclone. Porque o Ciclone hoje é um clube complicado demais para se trabalhar. Muitos pedidos que ele tem feito já não estão sendo atendidos. Eu acho que poderia, sim, tentar tirar esse cara do Ciclone argentino, né, do São Lourenço.
O outro nome da lista, eu não posso também deixar de falar do Juan Pablo Voivoda, que eu indico para todos os times aqui do futebol do Brasil, porque para mim é técnico para chegar e comandar qualquer equipe hoje no futebol do Brasil e com muito sucesso. O Voivoda é de fato um técnico extremamente diferente. Um técnico que faz com que o pequeno Calheira do Chile esteja na disputa pelo título do campeonato chileno. É um técnico que sabe, para mim, hoje, dos técnicos de linha bielcista, né, desses técnicos todos, para mim, é aquele que mais sabe trabalhar a defesa da sua equipe. Sabe trabalhar a defesa de todos eles. Para mim, é quem melhor sabe trabalhar a defesa da equipe. Ou seja, isso é fantástico, gente. Isso é muito revelador da qualidade desse treinador. Por quê? Porque, veja bem, o Calheira do Juan Pablo Voivoda, ele joga quase o tempo inteiro no campo de ataque, né? E tem melhor defesa, né? Tem uma baita defesa, né? Então, ou seja, ele está fazendo com a sua equipe aquilo que o torcedor do Galo gostaria que o São Paulo fizesse com a sua, né? Que fizesse gols, mas também que não levasse gols, porque o Galo leva gols às vezes inexplicáveis. A defesa do Galo falha muito. E por quê? Porque o Galo não consegue trabalhar muito bem a pressão e a recuperação pós-perda, que precisa ser exercida lá no campo de ataque. A equipe do Voivoda sabe fazer isso muito bem, portanto ele seria um técnico interessante hoje também para o Peixe. Gente, o Becachete está desempregado, ninguém vai atrás dele, né? Se é para fazer loucura de pegar o Josualdo, que já olha, estou me aposentando, né? Agora eu vou cuidar dos meus netinhos, não sei o quê. Aí apareceu o Santos, e como era o Santos, ele resolveu aceitar, né? Então, sendo assim, gente, por que não fazer, portanto, essa tentativa? Não foi buscar o Sampaoli, né? Que o Sampaoli poderia ser muito radical para o Santos, que a meu ver, radical em termos, né? Porque a radicalidade do Sampaoli se encaixa muito no que pode ser, no que é o Santos. O Becachete, a meu ver, hoje é um técnico que em muitos aspectos ele está melhor do que o Sampaoli, em muitos aspectos. Mas eu vi aquele jogo do Racing contra o Flamengo, eu não gostei de nada daquilo, que o Racing foi muito defensivo e tal. Aquilo, inclusive, foi para mim um sinal de maturidade do Becachete. Porque para ele é muito caro ver sua equipe jogando na defesa, como foi aquele caso. Deixando claro, lá no Racing ele sofreu muito fogo amigo, né? Ele estava sendo ameaçado a cada jogo, né, da Libertadores. A demissão estava pronta, esperando que ele se desse mal, né? A coisa era muito feia. E o Becachete é, de fato, um técnico muito maluco. Sabe aquela coisa do São Paulo de ficar andando de um lado do outro ali na área reservada para o treinador? Então o São Paulo ele faz aquele movimento de ir e vir naquele pequeno espaço do campo, de uma maneira assim, muito rápida, né, muito radical. O São Paulo, o Becachete faz isso, eu diria que umas 5, 10 vezes mais rápido do que o São Paulo. Ele é, portanto, 5 vezes ou 10 vezes mais louco do que o São Paulo. Talvez um pouco de loucura seja, sobretudo, aquilo que precisa acontecer lá na Vila Belmiro. Um pouco dessa loucura, através do São Paulo, fez com que o Santos, né, se estruturasse como uma boa equipe de futebol. Muitos jogadores ficassem empoderados. E aí o Cuca chega e também ajuda com que o Peixe chegue ao vice-campeonato da Libertadores. Foi também por méritos indiscutíveis do Cuca, mas foi também, em parte, pelo trabalho que o São Paulo fizera um pouco antes. O Becachete está no mercado, gente, está desempregado. Você acha que ele não vai aceitar hoje uma proposta de um clube como o Santos? Olha para o nome, Santos, isso ainda pega na América do Sul, gente. Santos, ainda pega. Então, acho que ele aceitaria essa proposta. Então, não entendo por que essa loucura pro Thiago Nunes. Não deu certo, ok. Poderia até ser, poderia não ser tão absurdo assim. O Thiago foi muito mal no Corinthians, fez muito feio no Corinthians, mas eu acho que ele ainda merece uma chance numa equipe do futebol do Brasil. Mas no caso do Santos não deu certo. Mas essas tentativas todas em torno do Thiago poderiam perfeitamente serem canalizadas para tentativas em torno do Becachete. Por que não? Bom, o próximo nome da lista é Alfredo Arias, do Deportivo Cali, que é um dos técnicos que mais se modificou a sua forma de ver e fazer com que suas equipes pratiquem futebol nos últimos tempos. O Alfredo Arias é um técnico uruguaio, que no Cali ele faz com que a equipe pratique um jogo, um modelo mais misto, né? Hoje voltando um pouco mais para aquele jogo mais protagonista de posse de bola, mas é sobretudo um modelo misto. Ele que começa a sua carreira sendo muito bielcista, depois entende que ele não tinha talvez a condição de ser esse técnico, de manter com que suas equipes, fazer com que suas equipes jogassem daquela forma, e ele muda um pouco o seu jeito de ser. Isso para mim é muito meritoso da parte do Arias. Ele hoje consegue fazer um trabalho excepcional no Cali, que é um clube assim, sabe, é um clube
refugadouro, sabe aquele clube que você sabe que vai refugar, você sabe que não vai, e o refugo ele não acontece, sabe, quando vai saltar, sabe, chega perto ali da barreira e tem que saltar, aí vem o refugo, né, é assim que o cavalo faz, né, o cavalo tá lá correndo de boa e tal, aí quando ele precisa dar o salto, quando ele chega lá no muro e tal, ele refuga. Isto é o que a gente chama de cavalo refugador, né. Era, por exemplo, que o Pumas, o Tigres, né, o Pumas do Lilini é tido como um cavalo refugador lá no México. O Tigres do Tuca Ferretti também é tido como um clube refugador, que mudou um pouco isso, talvez em função da conquista da Conca Champions e até mesmo da eliminação da equipe do Palmeiras no Mundial de Clubes da FIFA. Bom, o Arias, portanto, está também em um clube que é refugador, que é o Deportivo Cali, mas o refugo do Deportivo Cali não acontece perto do muro, acontece bem antes, né? O cavalo está correndo, refuga bem antes, né? E ele mudou um pouco essa cara do Deportivo Cali com o seu trabalho, um trabalho esplêndido. Alfredo Arias, técnico muito interessante, sabe trabalhar a base muito bem também, né? É muito, muito bem. Sabe fazer uma boa transição do jogador da base para a equipe principal. Gente, eu vou falar agora antes de falar de um técnico que para mim pode ser uma grande novidade aqui no Brasil também, eu vou falar de dois nomes que dois nomes em um, né? Na verdade, eu vou falar de um nome que eu acho que poderia ser uma aposta, né? Mas é preciso saber também qual é o problema do técnico, né? É um técnico hoje que tem feito estudos absurdos sobre a forma de jogar de forma ofensiva. É um técnico dos mais ofensivos que eu conheço. É um técnico dos mais biocistas, né, que eu conheço. É o biocismo na veia, né? Trata-se do Francisco Meneghini, que esteve no Audax Italiano do Chile, o seu último clube, e no momento está sem clube, assim como o Becachete. A sua equipe joga muito bonito, a sua equipe faz um futebol plástico muito lindo de se ver dentro de campo. Mas nos últimos jogos da equipe do Audax Italiano, a equipe estava levando muitos gols. Ele não estava conseguindo fazer ajustes na defesa. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que a qualidade do jogador do Audax não estava ajudando muito, e de fato era um elenco, e é um elenco muito, muito complicado, com uma qualidade técnica bastante duvidosa, né? Os jogadores da zaga também não eram muito apropriados, digamos assim, e apesar do trabalho dele, eu acho que o saldo foi muito positivo. Eu vejo um técnico muito promissor, um técnico muito interessante para se apostar, mas é um técnico, gente, olha só, é um técnico que ele pode também, ele não deixou claro para mim se aqueles problemas defensivos que eu via no Audax eram somente em função dos problemas do Audax ou em função de que ele não estava conseguindo armar muito bem a sua defesa. Um desses problemas aí era o fato da equipe levar gols lá no último terço, a partir da perda da bola lá no último terço do campo, que gerava contra-ataques, com muitos espaços para os seus adversários, e aí levava gols. Uma dica muito, muito interessante nesse caso que eu daria. O Santos poderia trazer esse técnico para ser o treinador da sua categoria de base, e ele aceitaria. Deixando claro, ele trabalhou com Becachete, trabalhou com Sampaoli e trabalhou com Bielsa. Ele foi observador do Bielsa. Ele foi scout, né? Aquele cara olheiro de luxo do Bielsa. Além de ter sido auxiliar de todos eles também em algum momento. Ele aceitaria trabalhar numa base de um clube como o Santos, com certeza. Então coloca ele ali para trabalhar numa equipe da base, no sub-20, para ver o que acontece, né? De repente, até coloca, contrata para a equipe principal, não sei, mas se achar que não vale a pena a aposta e tal, contrata ele para a equipe de base, até para preparar um pouco mais, para ver o que acontece ali no trabalho dele na canteira, para ver, de repente, acaba funcionando. E o último técnico da lista, aqui no caso, é o Pepa. Pepa, que é o técnico, Pedro Miguel, que é o técnico do Paços de Ferreira, de Portugal. Um técnico jovem, muito interessante, naquela linha. A escola portuguesa de técnicos, outro dia eu estava vendo, inclusive, alguém me contestando, né, indiretamente, falando que não, a escola portuguesa de técnicos tem técnicos muito, muito legais, não sei o que, não tem nada a ver. Claro que é verdade, é uma bela escola de futebol, mas a escola argentina, a maior parte dos técnicos argentinos são ofensivos. A maior parte dos técnicos que saem da escola portuguesa não são necessariamente ofensivos. Eles gostam, sobretudo, de trabalhar um modelo mais misto, uma grande proteção da zaga, essas coisas todas. A maior parte deles costuma fazer com que suas equipes joguem desta forma. É o caso do Pepa. O Pepa é um técnico que gosta de trabalhar muito bem a defesa.
Muito bem. Mas os seus jogadores, eles transitam para o ataque de uma forma muito rápida. Eles criam muitas chances de gol. E tem também um ótimo aproveitamento. Quando existe um ótimo aproveitamento numa equipe, é porque o técnico também está trabalhando com muita eficiência esse tipo de coisa no dia a dia do clube, no dia a dia da equipe, né? A equipe do Paços de Ferreira é a quinta colocada hoje da Primeira Liga, que é o Campeonato Português, e tem a segunda melhor defesa do campeonato. Dos 5 à sua frente, apenas o Sport, que é o líder, tem uma defesa melhor do que a do Paços de Ferreira. Isso mostra, portanto, a qualidade desse técnico, que pegou uma equipe pequenininha, né, naniquinha, né, e já coloca na quinta posição da Primeira Liga. Provavelmente não vai, só tende a subir de posição, porque tem uma equipe de muita personalidade dentro de campo. É muita personalidade. Há muita compactação entre as linhas. Né? Os jogadores se aproximam muito para facilitar o toque, para que não haja muita perda da bola. A equipe não perde muita bola, isso é muito interessante. A equipe não costuma perder muita bola. A equipe do Paços de Ferreira não perde muito, e aí o que acontece? Né? Até por isso não leva gols. Então é aquele tipo de posse, né, na verdade, que gera de qualitativa. Não que seja uma equipe que tenha muita posse de bola, pelo contrário, na maior parte dos jogos, em quase todos eles, o Paços de Ferreira tem uma menor posse de bola do que os seus adversários. Né? Mas quando estão em campo, os seus jogadores se compactam muito, as linhas ficam muito próximas. Isso facilita bastante com que, que a bola não seja perdida. Né? As triangulações, as aproximações, tudo isso parece muito bem treinado, muito bem confeccionado ali nos treinamentos, para que a equipe do Paços de Ferreira tenha uma grande proteção no seu primeiro campo, uma grande transição, uma veloz, eficiente transição ofensiva, que faz com que a equipe faça gols, faça muitos gols, inclusive, para a condição técnica que é hoje o Paços de Ferreira. Então, o Pepa também, para mim, seria um bom técnico para o Peixe e um técnico muito legal para também outras equipes do futebol brasileiro. Ele também sabe trabalhar demais a canteira, muito. De todos esses, Capúcio, Lilini, Dabove, Alfredo Arias, Meneghini, são os que melhor trabalham com os jogadores da base. Os outros também, de certa forma, também o fazem. É o caso também do Pepa. São esses nomes. Espero que vocês, torcedores santistas, tenham gostado do vídeo. Se sim, por gentileza, deixem um like, tá? Porque as pessoas não têm deixado o like no meu vídeo, até porque eu não peço muito, né? Então eu tô pedindo agora, deixem like no meu vídeo, divulgue o vídeo e, se possível for, inscreva-se no canal. Obrigado pela gentileza de acompanhar comigo este vídeo até o final.